Se existe algo mais mágico do que o processo criativo, eu desconheço. Para aqueles que foram chamados à arte e lutam com a sensibilidade avassaladora, o processo criativo pode ter uma energia terapêutica. Ele oferece uma sensação de conexão profunda, um lugar seguro para declarar o indizível e desnudar a alma. Nesses casos, a arte não desfaz seu criador, mas o torna íntegro. Tem uma parte minha que ela precisa entender as coisas, ela precisa aprofundar nas coisas para fazer sentido para mim continuar fazendo. Como eu faço arte, escrevo desde muito nova, eu sempre quis entender as mecânicas por trás, justamente para compreender aqueles momentos em que você fica bloqueado criativamente. Eu já passei por vários períodos de bloqueio criativo e hoje em dia eu já nem acho que é realmente um bloqueio criativo, a não ser quando você para de fazer arte por algum motivo ou você para de escrever por algum motivo. Mas o bloqueio nada mais é do que momentos em que a gente precisa olhar para outras questões e às vezes integrar partes nossas para que a gente finalmente consiga ganhar palavras ou ter cores ou formas e texturas para colocar para fora aquilo que está atormentando a gente. Querendo ou não, a arte, quando eu falo arte, todas as formas de expressão criativa, ela vem dessa esfera da emoção. E a gente precisa estar pronto ali, precisa estar mais ou menos decantado para que a gente possa colocar para fora. Mas uma coisa que eu percebi no meu processo criativo e que para mim é um estado que eu quero alcançar com mais maestria, que ainda não tenho essa maestria, são aqueles momentos em que você simplesmente faz e que você simplesmente cria sem ficar elucubrando demais sobre aquele assunto. Não sei se eu fui clara, vou tentar explicar melhor. Toda vez que eu sento e falo, eu vou escrever determinada coisa desse jeito e não deixo uma voz criativa que existe dentro de mim e que existe dentro de você falar, sabe, o que quer falar e não tentar controlar aquilo, a coisa ela sai muito mais fácil. E esse controle, ele vem de várias maneiras, de achar que eu devo escrever determinada coisa ou que eu devo escrever de determinado jeito. Se eu simplesmente deixo a coisa fluir, ela vem de uma maneira mais fácil. E a mesma coisa com a pintura. Acho que com a pintura é até mais difícil, porque como é uma prática em que eu ainda tô entendendo qual é a minha voz, eu ainda tô entendendo como pintar e que não tem os mesmos anos de prática como a escrita, eu percebo que toda vez eu vou pintar e começo a pintar com muito medo de que não fique bom, com medo de errar, com medo de fazer uma linha que fique torta. E sempre que eu tô nessa vibração, nessa energia, a coisa ela não fica boa. Não flui, não fica legal e parece que eu não consigo realmente colocar a energia que eu queria naquela pintura. E toda vez que eu desligo essa mente, simplesmente vou, e isso geralmente acontece quando eu tô muito mal com alguma coisa e eu não tô conseguindo desabafar, não tô conseguindo colocar pra fora, não tô somatizando aquela coisa, aí vai, e aí a pintura fica muito melhor, fica muito mais fluida e parece que eu crio uma técnica própria naquele momento ali, uma técnica que se eu tentar reproduzir com a minha mente, não vai funcionar. E uma outra forma que eu percebi isso foi quando eu estava escrevendo e quando eu meio que abri uma portinha da minha voz criativa e deixei ela expressar e falar do jeito que ela queria, sem julgar se aquilo era bom ou ruim. Quando eu tive contato com essa voz interna, através das palavras, e deixei ela fluir, e fluir, e fui escrevendo páginas, mal tinha pontuação nessas páginas, assim, só deixando essa voz falar através de mim. E eu percebi que aquilo ali era a minha voz de fato, aquilo ali era a minha expressão. E a gente fica buscando tanto essa voz autêntica, só que a gente busca essa voz autêntica olhando para todas as outras artistas, olhando para todos os outros escritores e tentando mimetizar essas coisas e às vezes imitar essas coisas porque a gente não dá valor para essa voz que tá dentro e a gente julga essa voz, julga esse fluir, né, que é também uma fruição de nós mesmos, como se fosse inferior. Ao invés de abrir esse espaço para que essa coisa flua, para que essa coisa fale, comunique o que ela quer comunicar. E quando a gente faz isso e mais faz isso, mais e mais a gente vai ficando autêntico, mais e mais a gente vai tendo a nossa assinatura artística no mundo. E é muito difícil fazer isso mesmo, porque você tá se julgando o tempo inteiro e até porque você não tem mais aquela mente de criança de que você vai testar, experimentar. Você já quer um resultado em que você acha adequado, porque você já leu muitos romances, você já viu muitas pinturas, então você já sabe mais ou menos o que existe no mundo e a gente quer se inserir nesse mundo. Então a gente vai tentando reproduzir aquela coisa
E nunca fica legal. Porque essa estética da reprodução, ela não é dotada de alma. E a gente tá vendo muito isso, né? Tanta coisa sem alma sendo criada no mundo porque tem essa estética da reprodução e, óbvio, isso faz parte do nosso espírito do tempo. Mas o que que acontece se a gente deixa essa voz de dentro? E eu não sei se fica claro quando eu falo essa voz de dentro, mas eu vou tentar dar um exemplo. Às vezes, se você senta para escrever, você fecha os olhos e entra um pouco no estado meditativo, vai ter uma voz que fica falando algumas coisas para você. E você dá ouvido para essa voz que fica ali internamente falando alguma coisa para você. Como que é dar espaço para ela e deixar ela sair e fluir do jeito que ela quer fluir, e falar as coisas que ela quer? Porque às vezes falar essas coisas não são coisas muito agradáveis, ou não são coisas muito bonitas, ou são coisas doidas demais, ou são coisas que talvez dentro desse sistema que a gente está vivendo atualmente, ela seja meio controversa. E o quanto que a gente está precisando de talvez de coisas mais controversas e de coisas que não sejam esteticamente aceitáveis e bonitas, e nessa forma de reprodução em massa, porque talvez tenha começado ali com o Andy Warhol, essa coisa da reprodução, talvez tenha começado ali nas primeiras revoluções industriais, mas a gente nunca tinha visto essa reprodução e reprodução de comportamento tão forte quanto agora na época das mídias sociais, em que várias trends vão entrando ali em jogo e todos nós queremos participar dessa trend. E como que isso afeta o artista? Como que isso afeta a nossa maneira de se expressar artisticamente, criativamente no mundo? Eu acho que afeta muito, porque a gente vai vendo temas que estão em voga, temas que são tendência, e a gente se vê compelido a entrar nesses temas, e às vezes esses temas eles não fazem parte do nosso universo, eles não fazem parte daquela linguagem essencial que a gente quer trazer na nossa arte. E sinto que às vezes o artista ele precisa ser um pouco egoísta, entrar demais dentro de si mesmo, mas também depois se camuflar no mundo para entender essas experiências mundanas e essas experiências de espírito do tempo, e depois fazer uma simbiose com todas essas coisas, um liquidificador de referências, de universos, e aí colocar para fora. E é um processo que é lento, e o capitalismo ele pede um processo muito mais rápido, o capitalismo tardio, esse antropoceno que a gente vive. Então como é que é difícil e desafiador ser artista nesse ambiente? Eu me pergunto como que a gente faz, porque estamos aqui agora e se temos essa pulsão artística dentro de nós, o que precisa ser feito e como que a gente pode conversar com esse espírito do tempo, e não só conversar, como surfar nesse espírito do tempo para que deixe essa arte vir da maneira que ela tem que vir, e que não seja uma arte de reprodução, e que não seja uma arte de trend, e que seja uma arte que flui dentro de nós, desse esforço em escutar essa voz criativa que habita em cada um de nós e que é mais forte em quem é artista. Como parar num mundo tão apressado para ouvir essas coisas? Eu vejo que, pelo menos para mim, muito importante que tenha esse trabalho de corpo, né, de somatizar aquilo que está aqui preso nesse corpo, para dar espaço para que isso possa ser convertido em arte. E também encontrar maneiras de acalmar essa mente. Existe maneira melhor do que meditar, e você encontrar a sua forma de meditar, e de meditar para encontrar essa voz criativa. Então é um trabalho de meditação, sim, como um objetivo, mas que também tem outros lugares que não é um objetivo a não ser acalmar a mente e deixar espaço vazio, porque vazio é bom, para que essa voz ela possa falar, para que essa voz possa se manifestar. Então, todos os períodos em que eu deixei a meditação para depois, eu percebi que ficava muito mais difícil de ouvir essa voz. Quando eu fico muito apressada e perdida em todos os afazeres que todos nós temos, essa voz, ela demora mesmo de se manifestar, e às vezes ela não se manifesta. Essa voz, ela precisa de tempo, ela precisa de espaço, ela precisa de relaxamento. E no mundo de hoje, é muito desafiador ter tudo isso. E por isso mesmo a gente precisa cultivar, a gente precisa capinar mesmo e continuar remando, mesmo que a correnteza esteja apontando para outro lugar. E eu percebo que esse é o trabalho do artista, e é um esforço, mas esse esforço ele vale a pena quando a arte é criada, esse esforço ele vale a pena quando a gente consegue criar. Por isso tenho mapeado maneiras internas mesmo de como silenciar e deixar que essa voz ela se manifeste. Ou simplesmente entrar em um estado meditativo enquanto eu estou pintando, sem questionar o que eu estou pintando, sem tentar reproduzir uma técnica,
Pelo menos pra mim isso faz sentido. Eu fico entediada quando tem muita técnica, quando tem tanta coisa, eu começo a ficar estressada, meus ombros rígidos. Minha arte é sobre outra coisa. Então, se a minha arte é sobre outra coisa, eu preciso criar uma outra maneira de fazer e vivenciar outras maneiras de fazer. A escrita é a mesma coisa. Se eu venho com essa ideia fixa de como que ela tem que ser, ela simplesmente não flui. Esse estado de flow que virou moda, mas sobre o que é isso exatamente? Como que é entrar nesse estado de flow sem se questionar o que você está fazendo? E talvez isso seja um movimento de experimentação com a própria arte. De criar esse container meditativo para, ok, estou aqui, vou conectar com o meu eu superior, com o meu self, com o meu eu sou, com essa voz que quer falar e se expressar através de mim, essa voz que está dentro de mim. Então eu vou dar vazão para ela e ver o que ela quer falar. E eu vou ver também o que imagens que querem sair de dentro de mim. Eu acho que esse é o processo mais profundo e que talvez seja o processo que todo artista quer alcançar. Esse estado é o estado que talvez todo artista quer alcançar, porque ele já alcançou algumas vezes. E aí ele fica tentando replicar aquilo ad infinito e nem sempre consegue. Mas como que a gente cria esse ambiente, essa energia para que isso seja possível mais e mais vezes? Eu não sei, mas eu quero saber. E isso com certeza é um trabalho de uma vida inteira pro artista.